Uma ótima noite. Estamos ao vivo. Cadê você? Tô te esperando aqui pra gente ter uma live extraordinária. Um tempo de consciência, de despertar. E eu quero contar muito com você. Tô extremamente entusiasmado em poder fazer parte dessa jornada, desse processo, desse projeto que é o evento Relacionamento com Deus, que é o livro Relacionamento com Deus, sempre em mãos. Tenho tratado como um filho que foi gerado e eu tenho certeza que vai abençoar muita gente mesmo. Vou aguardar o Instagram notificar as pessoas. Enquanto isso, eu preparo aqui, eu finalizo os ajustes. Entrou aqui, Pastora Vanessa, manda para todo mundo essa live, Pastora Vanessa. Deixa eu já encaminhar aqui para algumas pessoas. Vou encaminhar para algumas pessoas aqui. Bora lá. Hoje nós vamos falar sobre relacionamento com Deus. Tenho certeza que é um assunto extremamente importante para nós. Vou citar aqui alguns pontos sobre a consciência da relação com Deus. Quero falar um pouquinho sobre o que nós estamos procurando. Nós vamos falar um pouquinho sobre a possibilidade de existir algo maior do que nós. Tudo bem, Edson? Seja muito bem-vindo. Nós vamos falar um pouquinho sobre um vazio que às vezes a gente sente, mesmo as coisas indo bem. Quero, na verdade, trazer hoje alguns pontos que vão nos gerar consciência a despeito do relacionamento com Deus. Como é que a gente pode dar passos práticos e simples para se relacionar com Deus, e também quero finalizar falando do propósito do governo. Tenho dito que esse livro tem sido como um filho mais novo da nossa casa, do nosso ministério. Onde a gente vai, a gente está com ele. Sem sombra de dúvida, está sendo uma experiência muito bacana. Então eu quero pedir a sua ajuda, que você compartilhe essa live com o máximo de pessoas que você puder. E eu já quero desenvolver um pouquinho do assunto, um pouquinho do tema. Eu quero trazer consciência para você, quero despertar você, quero falar sobre algo importante que pode realmente transformar a sua vida. Na live de ontem, se você não acompanhou, quero só trazer a memória, eu falei um pouquinho sobre o fato de nós sermos imagem e semelhança de Deus. O fato de nós termos sido criados como imagem e semelhança do Criador, que é algo fantástico. Nós somos imagem e semelhança de Deus na inteligência, no conhecimento, na racionalidade, nas emoções. Só que tem um ponto importante que eu quero abordar, que é o primeiro entendimento bíblico sobre ser imagem e semelhança de Deus, que é o governo, o domínio. Quando você enxerga Deus falando assim em Gênesis 1:26, façamos nós, o homem, a nossa imagem, a nossa semelhança, logo em seguida Deus diz assim, por isso domine o homem sobre. Ou seja, a primeira indicação bíblica do que é ser imagem e semelhança de Deus é que nós temos governo e domínio sobre as coisas que foram criadas. Deus compartilhou com o ser humano a capacidade de governar, a capacidade de dominar sobre tudo que foi criado. Imagina, eu e você somos imagem e semelhança de Deus no governo. Nós somos governantes, nós somos aqueles que dominam sobre as coisas criadas. E é tão interessante falar sobre isso, porque quem tem já um entendimento e gosta de liderar por natureza, vai dizer, olha, tá vendo? É por isso. Agora, é lógico que a Bíblia não diz que a gente manda e faz e acontece como se nós fôssemos absolutos
no nosso governo. O fato é que nós temos governo, nós temos domínio porque somos imagem e semelhança de Deus. Quando Deus nos comunica essa liderança, esse domínio, é algo fantástico. Deus comunicou comigo e com você o governo, o domínio, a liderança que ele tem. Então ele passa a nós. Na teologia a gente chama isso de atributos comunicáveis. Aquilo que Deus comunica ou transfere ou entrega para o homem que ele mesmo faz. No entanto, a pergunta que fica é: qual é o propósito desse governo? Por que é que Deus comunicou o governo conosco? Essa é uma pergunta importante. Aqui, ó, no livro, eu quero ler para você na página 15 o que nós temos entendido como propósito do governo. Está escrito assim, ó. Em suma, o relacionamento com Deus tem a sua origem antes da fundação do mundo, pois o Deus Trino visava relacionar-se conosco, compartilhando primeiramente o seu governo, o seu domínio. O texto bíblico demonstra enfaticamente que essa relação partiu de Deus e não do homem, levando-o a exercer domínio no cultivo e na guarda do jardim do Éden, como também nomeando os animais. É tão interessante que o propósito desse governo que Deus comunicou conosco é para cultivar, é para liderar aquilo que Deus tinha criado antes de criar o homem. Ou seja, Deus prepara toda a terra, todas as coisas, o jardim, só então depois, no sexto dia, ele cria o homem, depois de tudo pronto. Depois de tudo pronto e de criar o homem, ele diz para o homem: agora homem, governe, cultive, dê nome aos bichos. Entenda uma coisa, o jardim do Éden é maravilhoso segundo as escrituras. Mas quando Deus fez o jardim, Deus disse que era bom. No entanto, quando Deus criou o homem, ele disse: é muito bom. Então a nossa diferença é que nós temos a imagem e semelhança de Deus e recebemos o governo para liderar aquilo que Deus criou antes de nos estabelecer, pensando em nós. É tão interessante que Deus pensou na humanidade antes mesmo de estabelecê-la e de criá-la na terra. Deus prepara o caminho, Deus pavimenta o caminho para a nossa criação. Por que muitas vezes a gente fica achando que Deus não se importa conosco? Deixa eu te dizer uma coisa, antes mesmo de você chegar no seu futuro, antes mesmo de você chegar na sua promessa, Deus já pavimentou ou está pavimentando todo o caminho para a sua chegada lá. Eu quero te animar com isso. Antes mesmo de você viver tudo aquilo que Ele já te prometeu, se certifique que assim como no Éden, Ele já está construindo e pavimentando tudo o que for necessário para você cumprir o seu propósito. A ideia de que Deus não leva em conta o nosso processo e a nossa jornada, como que se Deus não estivesse prestando atenção naquilo que nós necessitamos, é uma ideia que nos afasta da confiança, nos afasta da dependência. E muitas vezes, nas conversas que eu tenho tido com pessoas, muitos têm me dito o seguinte: como eu devo me relacionar com Deus? Como assim relacionamento com Deus? Quantas pessoas não têm consciência de que precisam de relacionamento com Deus? Quantas pessoas ainda não entenderam que precisam de Deus? Que carecem de Deus? E essas pessoas, elas realmente não têm noção, não têm consciência real. E eu então desenvolvi um conteúdo que ajuda essas pessoas que não têm consciência de que precisam do relacionamento com Deus a enxergar. E a primeira coisa que nós precisamos avaliar ou buscar enxergar na nossa vida, o que indica que nós precisamos de um relacionamento com Deus, mesmo sem saber, é checar o que a gente está procurando. O que você realmente busca? Quando você começa a observar o que você realmente busca e você não encontra nada, aí está um sinal de que você não tem consciência de que precisa do relacionamento com Deus. Precisa desenvolver uma intimidade com Deus. Sabe aquela ideia de sentido da vida, de propósito da vida, por que eu estou aqui, para que eu existo? Ao que parece, você e eu, todos aqueles que tiveram ou têm esse sentimento, ainda não perceberam que precisam se relacionar com Deus, que carecem do relacionamento com Deus. Aquele tipo de pergunta assim: meu Deus, por que eu estou aqui? Será que é para trabalhar?
E a felicidade? Quer ver um outro sinal de alguém que precisa realmente conhecer a Deus e se relacionar com Deus? É aquela pessoa que pergunta, será que existe realmente céu e inferno? Algo maior? Então, é um sinal de alguém que ainda não se relaciona com Deus com intensidade ou com intimidade. Ainda está em dúvida, não tem uma consciência plena. Aquelas pessoas que de alguma forma ficam refletindo sobre as doutrinas, sobre as coisas espirituais e fica com uma queixa, será mesmo que há algo maior do que eu? Quantos aqui já tiveram dúvida disso? Eu mesmo já tive dúvida disso. Um outro sinal de uma pessoa que precisa muito conhecer a Deus e se relacionar com Deus e às vezes nem sabe, é que ela tem um vazio dentro dela que nada preenche. Às vezes as coisas estão até indo bem materialmente, só que ela ainda fica com vazio. As coisas estão bem, não tem nenhuma briga aparente, não tem nenhum problema aparente, mas a pessoa está com vazio. Esse vazio, alguém já diz que é do tamanho de Deus. Só Deus para preencher o vazio que tem na nossa vida espiritual e na nossa alma. Então esse é um sinal de alguém que precisa despertar para o relacionamento com Deus. Um outro sinal de alguém que precisa despertar para o relacionamento com Deus é aquele que a pessoa questiona tudo e todos. Nenhuma resposta serve. Sabe aquelas pessoas que olham, enxergam, que ouvem, busca aqui, busca acolá e nenhuma resposta serve? Está precisando conhecer a Deus intimamente. Precisa se relacionar com Deus profundamente. Esse é um dos sinais mais crassos para a pessoa que não se relaciona com Deus, não tem consciência e ela critica tudo, nenhuma resposta serve. Algumas pessoas às vezes me perguntam assim, mas pastor, a gente tem todas as respostas? Gente, por óbvio, não. É claro que nós não temos todas as respostas. Agora, não significa dizer que essas respostas não existam. Elas podem não existir aqui nesse plano terreno, mas elas podem existir no reino do Espírito, na eternidade. O ponto aqui não é nem se nós temos a resposta no ato ou no momento. O ponto é, tem alguma resposta que vai ser suficiente para você? Eu sempre gosto de lembrar Tomé. Tomé, quando ele foi questionado, não é? Os discípulos disseram, olha, nós vimos Jesus. Tomé disse, eu só acredito vendo, tocando. Então, Jesus, 8 dias depois, aparece para Tomé e fala, Tomé, ó, vê, toca. Então ele toca em Jesus e fala, Senhor meu. E Jesus repreende, olha, porque você viu e tocou, agora você crê? Então, sem dúvida foi uma repreensão, mas eu gosto de pensar na ideia de que Tomé buscou uma experiência pessoal. Então ele não tinha uma dúvida ou uma incredulidade renitente, resistente. Ele demonstra isso quando Jesus aparece e ele então se rende. Ou seja, a resposta que ele buscava, ele teve. Agora, o problema é quando ele toca em Jesus, ou se ele tocasse em Jesus, e ainda assim, não, eu não acredito que o Senhor é Jesus. Entende esse ponto? Se nenhuma resposta é suficiente para você, ou para qualquer pessoa, isso é um sinal de que ela precisa se relacionar com Deus intimamente. Eu não tenho nenhuma dúvida, eu vou fazer uma afirmação corajosa, de que qualquer pessoa que se relacionar com Deus intimamente, com sinceridade, mais dia menos dia vai ter clareza daquilo que Deus pediu para ela fazer. Mais dia menos dia vai ter clareza daquilo que Deus realmente quer que ela faça. Porque é do interesse de Deus nos contar. A gente muitas vezes só não tem afinco na busca, a gente só não tem persistência, a gente não tem constância. Ou simplesmente nenhuma resposta serve. Então eu vou trazer aqui mais um ponto, mais um pedaço desse livro que demonstra o que eu estou querendo dizer. Portanto, a origem do relacionamento com Deus foi antes da fundação do mundo, partiu de Deus e tem como propósito primário compartilhar o governo com o homem. Hoje nós podemos usufruir de uma íntima e profunda relação com Deus porque Ele nos escolheu. Então, é tão interessante a gente entender que o ponto primordial do capítulo 1 do livro Relacionamento com Deus é necessariamente quando Adão deu os seus primeiros passos nesse caminho espiritual. É exatamente assim que acontece conosco.
Em algum momento a gente dá os primeiros passos no nosso caminho espiritual. E a gente precisa necessariamente ir conhecendo a Deus intimamente. Conhecer a Deus intimamente envolve uma comunicação com Ele. A gente se comunica com Deus pela oração. Agora, Deus se comunica conosco de várias formas. E é exatamente onde eu entro no capítulo 2. A comunicação no relacionamento com Deus. Eu começo a demonstrar que a partir do momento que você tem consciência a despeito do relacionamento ou que você precisa se relacionar com Deus, a gente então entra num campo comunicativo. É quando Deus fala conosco, nós falamos com Ele, e a partir dessa comunicação com Deus é que você e eu, a gente aprende a se comunicar com Deus. Gente, eu devo dizer uma coisa, Deus, Ele fala especificamente com cada pessoa segundo a capacidade daquela pessoa entender, gente. Deus fala comigo de um jeito, Deus fala contigo de outro, porque Deus, Ele adere à linguagem que o homem vai entender. Imagina um professor acadêmico pregando no interior do sertão, falando um monte de palavra difícil. Os sertanejos não vão entender. Então a linguagem comunicativa de um professor acadêmico é para um ambiente acadêmico. A linguagem de um sertanejo é para um ambiente dos sertanejos. Ou seja, Deus se utiliza da mesma verdade para falar nas variáveis ou nos tipos de perfis, da forma que você entende, da sua maneira. Esse é um dos motivos, inclusive, que Jesus usava as parábolas, para que as pessoas pudessem entender a linguagem que ele estava estabelecendo, a linguagem celestial, a linguagem do reino, a mensagem do reino. Então, nessa comunicação, quando a gente interage com Deus, na comunicação, a gente aprende a ouvir a Deus. Aquelas perguntas que as pessoas fazem para os pastores, como ouvir a Deus? Gente, é no treino. Por mais que eu possa dar uma resposta bonitinha, olha, você ouve a Deus pela palavra, quando você crê. Você ouve a Deus quando você vê um pensamento na sua mente e você tem convicção. Tudo isso é verdadeiro. Mas você treina a audição. Você não aprende a ouvir a Deus imediatamente assim. Tem momentos que você passa, dá um estalo e você tem certeza que Deus falou contigo. Tem momentos que vem pensamentos na sua cabeça e você pensa, será? Será que é Deus? E à medida que você se relaciona, à medida que você comunica, à medida que você interage com Deus e Deus interage contigo, a comunicação no relacionamento vai ficando mais clara. E você vai aprendendo a ouvir a Deus. É tão interessante que Deus também toma a iniciativa na comunicação, assim como Ele toma a iniciativa no relacionamento. Deus criou o homem para se relacionar. E depois que o homem peca, Deus vem atrás. O tempo todo a iniciativa é de Deus. E é tão interessante enxergar que tipo de mensagem, que tipo de comunicação Deus tem com Adão, porque Ele dá alguns comandos. Por exemplo, a primeira fala de Deus foi frutificai, sede férteis. Essa foi a primeira fala de Deus com Adão. Imagina Deus chegar para mim e para você e a primeira fala dele para conosco é assim, ó, multiplique, seja fértil, cresça, multiplique. Olha a outra fala, multiplicai, povoai a terra. Então veja, Deus quando cria o homem, a primeira fala dele é um imperativo. Ei, multiplique, ei, cresça, seja frutífero. E aqui no livro, no capítulo 2, eu mostro a diferença de ser frutífero e de dar fruto. É muito interessante. Existe uma diferença prática entre ser frutífero e dar fruto. Eu estou agora na página 21. Nós podemos entender isso basicamente com o pressuposto do relacionamento com Deus. Essa relação é o fundamento para o cumprimento dessa ordem. No relacionamento com Deus, inevitavelmente geramos frutos, somos frutíferos e damos fruto. Ser frutífero é crescer pessoalmente no conhecimento de quem Deus é e de quem nós somos. E aí então a gente corresponde com a prática dos princípios. Dar frutos é alcançar outros e levá-los ao conhecimento de quem Deus é e de quem eles são. Ou seja, quando eu sou frutífero, eu conheço a Deus e me conheço na relação. Quando eu dou fruto, eu levo pessoas a conhecer a Deus e também conhecerem a si mesmo. Isso é incrível.
E aí? Você é frutífero e dá fruto? Ou você só dá fruto, mas não é frutífero? Ou só é frutífero, mas não dá fruto? A ideia de ser frutífero é quando você cresce no relacionamento com Deus. É quando você conhece a Deus, é quando você se conhece. Dar fruto é quando você leva outras pessoas a conhecerem a Deus e a elas mesmas. Dessa maneira, eu quero começar a partir para a conclusão dessa nossa live, te dizendo o seguinte: o domínio que nós recebemos, que eu iniciei falando, está em Gênesis 1:28, ele tem um propósito. O propósito do governo, o propósito do domínio está associado ao relacionamento com Deus. A gente tem governo porque a gente tem relação com quem nos concedeu. A gente só tem governo e domínio enquanto nós estivermos enxertados na videira verdadeira. Então não dá pra gente simplesmente dizer assim, não, eu domino, eu sou governante porque é assim. Você é a imagem e semelhança de Deus no governo. Então, obedeça a ordem liberada em Gênesis. E qual é a ordem? Se comunique, cresça, multiplique, seja frutífero. É importante que a gente tenha esse entendimento. E por fim, nesse capítulo 2 ainda, na comunicação no relacionamento com Deus, eu falo da entrega. Então, é impressionante como Deus inicia a comunicação, ele dá ali algumas ordens, alguns imperativos, e ele entrega algo tão grandioso para nós, que é o governo, que é o domínio. Tem um salmo que eu gosto muito, é o Salmo 115, 16. Está na página 24 do livro Relacionamento com Deus. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu-a ele aos filhos dos homens. Deus confiou à espécie humana, todos os vegetais, tudo aquilo que ele criou, ele deu nas nossas mãos. Então, Deus entregou absolutamente tudo que o ser humano precisava para viver. Lembra dos 2 maiores mandamentos? Amarás o Senhor teu Deus de toda a tua força, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma, e ao teu próximo como a ti mesmo. O primeiro e maior mandamento está falando de totalidade. Deus entregou totalidade para o homem quando criou o homem. O homem tem que entregar totalidade para Deus na sua vida. Você precisa ler esse livro. Eu no seu lugar, não foi porque eu escrevi não, mas eu no seu lugar acessaria esse conteúdo. No dia 10/5, 10 de maio, mês que vem agora, nós vamos fazer um baita evento chamado Relacionamento com Deus. Tudo indica que vai ser ali na Associação Comercial de São Vicente, na Jacob Emerick, e nós vamos entregar um conteúdo extraordinário. Então, se você ainda não fez a sua inscrição, faça a sua inscrição, procure aí nas minhas redes sociais, tá lá no Instagram, tá fixado. E, mas pastor, se eu não fizer a inscrição, eu posso participar? Pode. Eu só estou pedindo para fazer a inscrição para a gente poder ter um certo controle de quantas pessoas vão. Mas não tem problema, é só para você me ajudar na logística. Então, dia 10/5, às 19 horas, nós vamos fazer um evento chamado Relacionamento com Deus. Nós vamos abordar conteúdo extraordinário, a despeito daquilo que está nesse livro aqui. Nós vamos aproveitar esse evento para fazer o lançamento do livro. Então, assim, vai ser um evento extraordinário, vai ser muito bom. Eu quero pedir que você me ajude a compartilhar isso, que você esteja conosco. Eu realmente acredito que vai ser muito bom para você, porque tem sido muito bom para mim. Alguém quer fazer aqui alguma pergunta? Antes da gente despedir você em paz. Quem sabe você que vai jantar ainda. Alguma pergunta? Eu estou chegando a uma conclusão que vai ser melhor a gente fazer as lives ao meio-dia. Hoje a aderência foi menor do que ontem. Nenhuma pergunta? Então tá bom. Quero agradecer muito a presença de vocês aqui comigo nessa live. Eu realmente espero que vocês vivam um extraordinário com Deus, um relacionamento com Deus extraordinário. Vocês cresçam, amadureçam em nome de Jesus. Deus abençoe muito vocês. Ana Cláudia,
Fê Braga Costa, Everson, Gustavo, Cíntia Lopes, Aninha, Carol, Nessa, Nidiele, Franco, Ellison. Até mais. Deus abençoe muito vocês.